E olha só, nação, foi da água pro vinho. O Mengão venceu o Corinthians de virada na Neoquímica Arena. O Flamengo conseguiu, meus amigos, essa grande vitória que deixou o Flamengo isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo, o Flamengo estava irreconhecível, mas no segundo tempo o Mengão se impôs dentro de campo e conseguiu a vitória. Chega mais, daquela moral, hoje explodiu dentro do like. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista e coloca nos comentários o que você achou dessa virada do Mengão. Mengão disparando na liderança do Campeonato Brasileiro. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá para as informações do Mengão. A gente vai passar limpo os principais jogos e, claro, com destaque para o confronto em Itaquera entre Corinthians e Flamengo. Rodada em que Palmeiras perdeu, em que o Cruzeiro perdeu e o Flamengo está abrindo distância lá na liderança da competição, hein? Daqui a pouco vamos pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto acabou fazendo gol, mas teve aquele pênalti horrível, né? Tava conversando aqui com o André Kfouri, com o pessoal sobre esse pênalti, e a gente vai trazer também aqui pra conversa. Daqui a pouco a gente vai ouvir os treinadores. Vamos passar também pela vitória do Bahia sobre o Palmeiras por 1-0. Resultado importante pro Flamengo que venceu o Corinthians. Mas vamos começar aqui. Temos o Jailson, temos o nosso querido Elton, Léo Bertozzi, André Kfouri. Ô Jailson, você não pode dar moleza pro Flamengo, né? Primeiro tempo do Corinthians, olha, se pegar todos os jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, um dos melhores momentos, sem Memphis, sem Galo, um dos melhores momentos do Corinthians no campeonato, aquele primeiro tempo. Mas aí o Flamengo não atura desaforo, né? Você não pode brincar. Perdeu muitas chances e aí o Flamengo acabou matando no segundo tempo. Tudo bem, Jailson? Tudo bem, boa noite, William, boa noite aos companheiros aí da bancada, boa noite também aos fãs de esporte. Então, assim, o primeiro tempo do Corinthians que o Felipe Luiz ficou perdido em relação à marcação que o Flamengo deveria fazer em cima do Corinthians, principalmente por conta dos três zagueiros, né? Três zagueiros, os dois alas. Então o Samuel Lino e o Vinha perdidos, se eles tinham que marcar o Mateuzinho ou se eles tinham que marcar por dentro. Do outro lado acontecia a mesma coisa com o Emerson Royal, Léo Ortiz. Então eles estavam ali em dúvida em quem eles tinham que marcar. Então o Corinthians, o Breno Bidon, flutuando com muita tranquilidade pelo meio, fez o que fez o primeiro tempo todo. Guinegão e Yuri Alberto. Guinegão toda hora conseguiu encontrar o Yuri Alberto correndo nas costas, tanto do Léo Pereira e do Léo Ortiz. E aí o Corinthians atropelou o Flamengo no primeiro tempo. Só que aí, enfim, o Yuri Alberto bate o pênalti dessa forma que é patética. Acho que não tem outros adjetivos melhores, né? Mas enfim, é inacreditável a forma que o Yuri Alberto bate o pênalti, ainda mais num confronto como esse. E depois o Yuri Alberto empilha mais algumas oportunidades e não consegue marcar o gol. E aí o que faz a diferença para mim no segundo tempo é óbvio que o Felipe Luiz ele acerta um pouco mais, né, na questão da marcação, primeiramente, mas depois o banco de reservas, né, William? Faz toda a diferença. O banco de reservas, as substituições que o Flamengo fez e as substituições que depois o Corinthians foi fazer, o banco de reservas falou mais alto e aí a qualidade individual dos jogadores do Flamengo acabou sobressaindo para essa virada na Neoquímica. Eu acho que, né, Bertozzi, essa vitória de hoje, a classificação no meio de semana, diz muito sobre o Flamengo, né? Porque até jogos que o Flamengo não vai bem, e primeiro tempo sumidaço hoje, segundo tempo, claro, melhor, o banco fez diferença, como disse o Jailson, mas assim, acho que diz muito sobre o Flamengo. Mesmo nos momentos onde o time não vai bem, o time consegue arrancar classificações e vitórias, né? Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. O que diferencia os times campeões não é a capacidade de ganhar jogando bem, porque todo time campeão ganha os jogos que joga bem, né? Sim. Mas ganhar os jogos que não vai tão bem, que as coisas não começam bem, como aconteceu hoje. E foi o que o Flamengo fez. Poderia ter saído com um revés muito maior, como poderia ter saído eliminado na quinta-feira e não saiu, né? E conseguiu sair com a classificação. Hoje poderia ter saído sem pontuar e saiu com 3 pontos. Então isso mostra resiliência, isso mostra a capacidade de superar dificuldades. Isso mostra a capacidade do seu treinador de corrigir erros do time dentro de campo e mostra, sobretudo, capacidade da direção de montar um elenco forte, porque, como diz o Luiz Araújo, força do elenco. Isso existe. Acho que nenhum outro time da América do Sul tem 22 jogadores titulares como tem o Flamengo. Nenhum.
Nenhum. Nem o Palmeiras, que é hoje o principal rival do Flamengo em território nacional e continental, tem 22 jogadores titulares como tem o Flamengo. Isso fica provado a cada rodada, a cada fase de Libertadores. Isso ficou provado hoje mais uma vez aqui. Então, o Flamengo sai mais favorito ao título do que era no começo da rodada, porque saiu de uma situação em que no final do primeiro tempo parecia muito complicada. No começo do segundo tempo ficou ainda mais. E porque quando sai o gol do Corinthians, parecia muito mais que o Corinthians tinha condição de ampliar do que o Flamengo ter condição de empatar. Só que a partir do empate do Arrascaeta, o jogo vira uma chave de uma maneira absurda. E aí o Flamengo consegue se estabilizar no jogo e dali pra frente o Flamengo entra no jogo de vez. E aí, e o ímpeto, né? E também, assim, o gol da virada é de uma esperteza, né? A maneira que o Plata bate o lateral rápido, que o Flamengo acredita. O Flamengo podia, numa rodada em que o Cruzeiro perde, em que o Palmeiras perde, era compreensível totalmente o Flamengo se contentar com um ponto. Sim. Mas não, né? O Flamengo foi atrás dos 3 e buscou os 3. O Flamengo sai do nada, que foi o primeiro tempo, para escalar uma vitória de virada importante, mais uma vez com um personagem importante, o Arrascaeta. Que ano que esse cara tá fazendo? Ele tá num nível altíssimo. Outro dia a gente conversou se é melhor, igual a 2019. Eu acho muito complicado falar nesse tipo de coisa, porque faz muito tempo, né? Mas, obviamente, como todos estamos mais velhos desde 2019, o De Arrascaeta, apesar de treinar todo dia, também está. E ele tem se mantido saudável. O Flamengo meio que aprendeu a cuidar dele para que ele esteja em campo nas tardes ou noites mais importantes. Porque imaginar que ele vai jogar todas é inviável. Aliás, ninguém joga todas, né? Sim. Por mais jovem que seja e melhor que seja o estado físico. Mas o De Arrascaeta, ao longo do seu período no Flamengo, esteve durante muito tempo, em várias temporadas, fora de combate por causa de lesões diversas. Uma aparentemente crônica que ele tem, mas que neste momento me parece em manutenção, digamos. Não o atrapalha. Ele continua sendo decisivo. Ele precisa estar em campo. Mas em alguns momentos ele esteve em campo, mas não brilhou. Atualmente ele brilha com uma frequência que é surpreendente mesmo, pela idade dele e por tudo que a gente conhece desse jogador. Agora, falando um pouco do Corinthians, o primeiro tempo mostrou, e não é a primeira vez que isso acontece, que o Corinthians é capaz de competir contra o alto nível sem os seus melhores jogadores. Porque durante muito tempo se disse, sem esses jogadores o time é muito pior, não tem condição de competir, não tem aquilo que é necessário tecnicamente para vencer até adversários médios. Isso não é verdade. Sim. O primeiro tempo mostrou que o Corinthians sabe marcar, o que é uma tarefa da qual não se depende do Memphis e do Garro, mas com a bola sabe ser perigoso. A quantidade de gols que foi oferecida ao Yuri Alberto no primeiro tempo do jogo de hoje, nossa, impressionante. Entre elas a penalidade, deveria ser suficiente para o Corinthians vencer o jogo. Ou se colocar em uma posição muito próxima da vitória. Não foi o que aconteceu, porque no segundo tempo, entre aspas, a verdade apareceu, porque o Flamengo não tem um banco de reservas. O Flamengo tem uma reserva técnica que fica no banco porque só podem jogar 10 jogadores de linha. É por isso. Senão esses jogadores seriam titulares. Sim. Como seriam titulares na enorme maioria dos outros clubes da Série A. Dá para formar outro time para competir com o próprio Flamengo. Entre eles o Palmeiras e o Flamengo. E o Cruzeiro, que são os times que, entre aspas, brigam pelo troféu. Embora o Cruzeiro eu sempre mantenha num degrau abaixo. Vamos se enfrentar semana que vem. Do Palmeiras, grande jogo. Mas no momento em que o Felipe Luiz acerta a marcação, corrigindo o problema que o Jailson descreveu com precisão no comentário dele, o Flamengo toma conta do meio de campo e, consequentemente, toma conta do jogo. E aí, assim, o resultado de não vitória do Corinthians passa a ser muito óbvio, muito evidente. A não ser que haja algo que o futebol também é capaz de oferecer, gols circunstanciais, aquela coisa toda que a gente conhece. Mas o normal seria o Flamengo empatar ou ganhar. E foi o que aconteceu numa jogada em que, espertamente, com velocidade, o Flamengo trocou passes. E já no final do jogo fez o gol da vitória. Mas, como eu te dizia antes da gente entrar no ar agora no segundo bloco,
Podemos falar sobre o pênalti do Roberto agora? Vamos chegar já. Vamos chegar já no pênalti. Já. Vou abrir aqui com o Elton para falar também. A gente vai chegar, a gente vai colocar a imagem. Claro. E a gente vai debater, porque é um assunto à parte. Sim. É um assunto à parte no jogo de hoje. Inclusive, mexeu com o resultado. Sim. Tudo bem que o Roberto foi lá e fez o gol dele. Ele se recuperou e essa é uma parte importante Sim. dessa história. Mas sem dúvida. ele se pôs numa situação complicada. Você queria falar alguma coisa que eu vou passar pro Elton? Não, pode passar, a gente vai falar do pênalti depois. Vamos nessa sim. A gente estava na redação, né, Elton? E tô falando aqui de como o Flamengo saiu do 0 e construiu a vitória dele, né? Num primeiro tempo muito ruim. É engraçado como o Flamengo passa essa sensação de que a qualquer momento vai acontecer o gol do Flamengo, que o Flamengo vai conseguir sair da enrascada, que o Flamengo vai conseguir melhorar sua condição no jogo, que o Flamengo tem... E isso fica muito claro, a gente falando das substituições, né? Então, durante o segundo tempo, o Corinthians faz 1-0, aí o jogo começa a ir mudando aos poucos, aí uma substituição aqui, outra ali, a coisa vai mudando de figura. Não é que o Flamengo fica avassalador de uma hora para outra, o Flamengo vai construindo com muita paciência, se reconstruindo no jogo com muita paciência. E a gente fala, o Flamengo vai fazer um gol, hein? O Flamengo vai fazer um gol do Flamengo. Tá mais perto, o Flamengo fazer o segundo, e nem era um massacre. Sim. Mas a forma como o Flamengo conduz, em alguns jogos o Flamengo parece uma naja, né? Sim. Tá ali, tá quietinho, não vai fazer nada, quando você vê, pegou e aí já era. É o que acontece mesmo, William. Boa noite para você, companheiros fãs de esportes. Eu acho que vários fatores contribuem para isso, né? Os jogadores que chegaram no meio da temporada já estão adaptados às competições, a forma como os adversários jogam não a Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Acho que isso ajuda demais o elenco entender como lidar com determinados jogos. O Flamengo, ele flerta com algumas situações dentro dos jogos, não necessariamente no mesmo padrão. O jogo contra o Estudiantes, o Flamengo poderia ter matado na ida, né? Vamos lembrar como o Flamengo começou o jogo. Parecia que ia matar a partida. Sim. Já nos 15, 20 primeiros minutos. E houve uma queda de rendimento, foi o contrário, né, do que aconteceu contra o Corinthians. O jogo da volta contra o Estudiantes também. É um time que sentiu dificuldades para jogar contra um adversário que conseguiu pressionar o Flamengo muitas vezes no campo de defesa do Flamengo. Então acho que eles começaram a lidar com essas nuances que as competições trazem, né? Mata-mata, que é bem diferente, o mata-mata de uma competição internacional, no campeonato de pontos corridos, que você tem que gerenciar calendário, gerenciar pulmão, né? Sim. E isso é importante também. Mas esse jogo do Corinthians, ele traz algumas questões interessantes, porque a gente não pode dissociar do que o outro lado ofereceu. Sim. Porque o Corinthians partiu dessa ideia de 3 zagueiros, sendo que um deles o Ranieri fechando pelo lado esquerdo. E aí houve um duelo individual, né, do Carrascal com o Ranieri, que criou muitas dificuldades ali. Eu acho que esse embate aconteceu muitas vezes, principalmente no primeiro tempo. E eu acho que o Corinthians se salvou muito mais, não no sentido de que se defendeu bem, mas o Flamengo não encaixou o seu jogo que a gente viu encaixar no segundo tempo. Eu acho que vai muito mais, acho que flerta muito mais com a capacidade do Flamengo em decidir, que não aconteceu no primeiro tempo, do que necessariamente a capacidade do Corinthians em se defender, e acabou conseguindo no primeiro tempo se defender razoavelmente bem. E aí vem aquela coisa de você ter um banco de reservas que transforme a forma do time jogar. Que é aí que eu acho que não é você ter quantidade, você ter 22 jogadores. Porque uma coisa é você ter 22 jogadores, 11, aí você tem 11 iguais no banco de reservas. Se sai o Alexandro, entra o Vinha ou entra o... Não é dessa forma. Você tem 22 jogadores que conseguem transformar a forma da equipe de jogar. Sim. Porque o Luiz Araújo joga de uma forma, é um ponta como o Samuel Lino. Mas é um cara que traz pra dentro, é um cara que tenta um último passe. O Samuel Lino é o cara que abre o campo, é o do 1 contra 1. Você tem caras diferentes que transformam o jogo. Então o Felipe Luiz diz, o que é esse jogo, o que eu preciso nesse jogo agora para fazer o Flamengo jogar diferente? O Samuel Lino não tá conseguindo vencer o Mateuzinho no 1 contra 1. Eu vou trazer um cara que vai buscar o jogo interno e vai incomodar o lateral adversário. O Plata, ele joga de uma forma... O Arrascaeta joga de outra. O Arrascaeta saindo de dentro para fora para fazer essa dobra ali com quem está jogando pela esquerda. Troca de posição com o Luiz Araújo. Hoje ele jogou um pouco mais recuado com ele colocou o Jorginho no banco de reservas, né? Começou com o Saul fazendo a função ali
quase de primeiro homem do meio campo, que com a fase ofensiva é um cara que distribui, mas a fase defensiva já tem um pouco já de dificuldade. Que é um cara que está se adaptando aí no futebol brasileiro, um time sem a bola, simeonista como sabe defender, mas é diferente. Então acho que o Flamengo tem repertório. Não é só você ter 22 componentes de uma orquestra. Sim. Os caras sabem tocar instrumentos diferentes. Exatamente. E eu acho que isso e várias faz muita composições diferença. diferentes. Você citou aí a questão do primeiro tempo que a gente está falando aqui. Algum de vocês, porque o Rossi, na saída, no intervalo, ele citou a questão física. Ele falou do primeiro tempo e tudo, mas que a questão física está pegando um pouco também, não está conseguindo desenvolver da forma que desenvolve, porque teve viagem e tal, sequência de jogos e tudo. Vocês concordam com o Rossi? Vocês sentiram que o primeiro tempo do Flamengo, e algumas peças também não vinham, muito mal e tal. De novo. Foram questões mais individuais, questões que têm mais a ver com o Felipe Luiz, ou tem a questão física prevalecendo? Na minha visão, foi mais questão do Felipe Luiz ajustar. Tá. Assim, pra mim foi por exemplo, o Corinthians sai com 3 zagueiros. O Ranielli, o Felipe Luiz teve que esperar o jogo começar para entender que o Ranielli não seria volante e que ele seria um zagueiro pelo lado esquerdo. Tá bom, o jogo começou. Passaram-se 10 minutos, 15 minutos. Tá o Ranielli virando a bola no Mateuzinho, que tá aqui nas costas do Samuelino e do Vinha. E não teve ajuste. Do outro lado estava acontecendo a mesma coisa. O Carrascal, o De La Cruz e o Emerson Royal. Estavam os 3 pelo lado direito. Tanto que chega um determinado momento do primeiro tempo que o Felipe Luiz ele estava tentando orientar o Carrascal lá do outro lado. Para saber se o Carrascal estava olhando pro Felipe Luiz assim para saber, eu vou no Ranielli para dar o bote ou eu fico aqui porque o Bidu tá nas minhas costas. Mas essa é a prova da confusão, né? Exatamente. Porque justamente o que o Corinthians fez era com o único objetivo de gerar essa dúvida, dos dois lados. Exatamente. Por isso sempre havia espaço pelas laterais por causa disso. O Samuelino estava na dúvida se ele dava o bote. Tanto que o gol, a jogada do pênalti, não o gol, né? Porque o Yuri Alberto bateu daquele jeito, mas a jogada do pênalti sai quando o Léo Ortiz vai dar um bote no Guinegão, na ala esquerda, ainda no campo do Corinthians. Tava todo mundo desarrumado, ninguém sabia quem tinha que marcar quem. O Léo Ortiz sai na caça do Guinegão, que tá lá atrás. E aí abre um clarão. E aí consegue sair o passe, se eu não estou enganado, é do Bidu, né? O Yuri Alberto, que sai nas costas da defesa, enfim, bate a bola na trave e depois que sai a penalidade. Então tinha um desencaixe ali nítido para mim. Então eu entendo a questão física, alguns jogadores aí por conta de viagem, por conta do desgaste lá emocional, por conta da cobrança de pênalti, mas eu não vi questão física no primeiro tempo do Flamengo, não. Foi questão tática. Os 3 zagueiros com os 2 alas, o Felipe Luiz ele ficou ali perdido no encaixe. Ele não soube, no primeiro tempo, resolver a questão que estava acontecendo do Dorival Júnior com os 3 zagueiros de 2 pontos. Tanto que no intervalo ele já vem com 2 mudanças e ali sim, ali ele acertou. No primeiro tempo ainda, ele tenta acertar com o Saul. Botando o Saul, desce ali, faz uma linha de 3, vamos tentar sair, só que nem assim. Você teria mudado no primeiro tempo ainda? Então, a questão... Faria isso? É muito difícil o treinador fazer isso. É difícil fazer isso, mas do jeito que tava, ele teria que abrir mão de um dos 2 meias, né? Ou a Arrascaeta ou o Carrascal, ainda bem que ele é o treinador, não sou eu, mas ele teria que abrir mão de um dos 2 para tentar ou colocar um zagueiro ou um volante, para pelo menos igualar a linha de 3, porque do jeito que tava, o Flamengo não estava conseguindo igualar a marcação. O que aconteceu? Quando o Saul baixou para fazer 3 zagueiros, o De La Cruz ficou sozinho no meio. O Carrascal e o Arrascaeta não acompanharam o movimento, eles não desceram. Então foi aí que o Breno Bidon teve mais espaço ainda do que ele já estava tendo. Então rolou uma confusão danada. Então o Felipe Luiz, naquele momento, para mim, né, a minha opinião, agradeceu que acabou o primeiro tempo para ele conseguir acertar. Tanto que ele já volta com o Alexandre e o Danilo para justamente ter um pouco mais de qualidade na posse da bola e ali igualar numericamente, né, ter um pouco mais de tranquilidade, assim que eu digo, porque o segundo gol, e a gente vai falar depois, sai lá do Rossi. Foi. É uma saída de bola com o Rossi lá atrás que o Corinthians sobe, aperta a marcação e depois que vai resultar no lateral. Então assim, o Felipe Luiz conseguiu no intervalo ajustar a marcação que não conseguiu durante o primeiro tempo todo. Porque Tá aí, nação, então, as últimas informações. Então o Flamengo conseguiu essa vitória. Foi uma vitória difícil, né? No primeiro tempo, cara, foi um amasso do Corinthians. O Flamengo mudou da água pro vinho no segundo tempo. O Felipe Luiz fez ali as suas mudanças e aí conseguiu fazer com que o Flamengo começasse a jogar e pressionar o Corinthians. E aí o Flamengo marcou o gol com a Arrascaeta e depois o Luiz Araújo decidiu, cara. Mas nesse momento o Flamengo tá na liderança do Campeonato Brasileiro. Foi uma rodada maravilhosa pro Mengão, porque o Palmeiras perdeu, Cruzeiro perdeu
Mirassol perdeu, Botafogo perdeu. Quer dizer, todos que estavam ali acompanhando ali o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro tiveram as suas derrotas. O único que venceu foi o Bahia, né? Mas o Flamengo conseguiu essa grande vitória jogando fora de casa, uma vitória muito difícil, foi na raça hoje mesmo. O primeiro tempo parecia que ia acontecer um desastre, né? Mas depois que o Rossi, rapaz, o Yuri Alberto bateu um pênalti daquele jeito, cara, o Rossi nem se esforçou, nem sujou a camisa para defender aquele pênalti. E aí o Flamengo começou a melhorar, né, dentro de campo, e eu acho que foi uma excelente vitória, foi na raça. O Felipe Luiz acertou no segundo tempo e o Mengão conseguiu vencer. Nação, daqui a pouquinho tem mais vídeo e informação do Mengão pra você. Deixa o like, se inscreva no canal e fica ligado que daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Flamengo pra você.